revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Bendito seja o nome de Jesus. Segundo a doutrina da unicidade, só existe um Deus. Só existe uma pessoa divina. E, de vez em quando, a gente encontra textos em que nos remetem a duas pessoas, eu posso colocar assim, que é assim que as pessoas conhecem, duas pessoas. Então, nós temos Jesus Cristo e ele falou aí Deus também. Bendito seja Deus. Mas a gente vai mergulhar nessa passagem para trazer para os nossos irmãos, talvez até novidade, né? Talvez até novidade para alguns. Há novidades que às vezes a gente traz, como nós sempre falamos neste canal. Muitas vezes você me ensina e algumas vezes eu trago alguns versículos ou alguma informação que para você é novidade. Então a gente vai aprendendo junto, né? Por aqui é o pastor Rony falando contigo e nós vamos ficar esse tempo aqui então falando sobre este assunto. Bendito seja o nome de Jesus. Estava observando esse texto, procurando extrair mais algumas coisas do que a gente já até passou no canal, e cheguei aí a uma conclusão interessante, né? A gente chegou a uma afirmação aqui que eu quero trazer para os meus irmãos, sobre interpretação de texto. Tá? A questão é interpretação de texto, que muitas pessoas têm dificuldade de interpretar. Vou dar um exemplo. Eu falei aqui para os meus irmãos sobre revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. De cara, muitos já começam a identificar, como nós colocamos aqui, duas pessoas. Jesus Cristo e Deus. Né? E quando se deparam com essa afirmação, tem a dificuldade de digerir o texto. Compreende? Tem a dificuldade de digerir o texto, que é o que é interessante para ser colocado. Observe aqui a questão colocada nesses 3 versículos que nós lemos aqui. Tá? Nós colocamos aqui para os meus irmãos 3 versículos desse capítulo 1, lá no início já. Vou repetir aqui. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E, pelo seu anjo, as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Tá? São esses 3 versículos aqui que a gente vai explanar. E como nós estamos falando, a questão é de interpretar. Muitas pessoas têm dificuldade na interpretação. Bendito seja Deus. Porque, de cara, na leitura, a gente vê a revelação de Jesus Cristo e aí a gente vê que Deus lhe deu. Alguns, como eu falei, já identificam 2 pessoas. Bendito seja o nome de Jesus. Sendo que não existe essa pluralidade, de forma alguma existe essa pluralidade, nós vamos mostrar aqui conforme a doutrina da unicidade. Bendito seja Deus. Então, revelação de Jesus Cristo. Olha que como sempre, eu anoto algumas coisas para trazer para os meus irmãos. Jesus mostrou aquilo que Deus o mostrou na condição de filho. Bom, vamos lá. O filho é uma condição temporal. Deus se mostrou através dele. Deus se vestiu de carne e se mostrou através do filho. Mas o filho é uma condição temporal.
Eu não posso dizer que o Filho é Deus, mas eu posso dizer que Deus esteve nele. Porque é uma condição temporal.